sabedoria, justiça. Jesus de Nazaré, nosso irmão, nosso mestre, nosso amigo, pedimos que nos abrace nesse momento de estudo sobre o livro Nosso Lar, que nós possamos aprender um pouco mais, que a Enir, que está dando o ensino, seja bem iluminada, para que nós possamos ter um entendimento de tudo que nos é permitido. Fique conosco hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Boa noite a todos novamente. Hoje a gente vai dar... Peço a vocês, por gentileza, para quem não precisar desligar o microfone, só ligar, por gentileza, quando precisar perguntar alguma coisa, tá? Só para a gente evitar uma interferência maior. Bom, vamos lá, gente. Deixa eu aqui me organizar. Muito bem. Hoje é o nosso... Peraí, deixa eu só voltar aqui. Pronto. Desculpa o barulho, gente, mas vamos lá. Vai dar mais uma vez o barulho. Vamos lá. Bom, hoje é o nosso capítulo 14. A gente vai estar dando seguimento à questão do trabalho. Agora é a vez do André Luiz, depois dele ter ouvido aquela senhora, né, que recebeu inúmeras oportunidades de trabalho, mas ela não conseguiu se adaptar a nenhuma forma de trabalho, a nenhuma delas. Todas elas ela encontrou um defeito, todas elas ela se justificou, alegando que as tarefas eram mais pesadas do que ela poderia verdadeiramente suportar. E desistiu de todas as tarefas que foi concedida a ela a título de evolução, a título de oportunidade de aprendizado. Agora é a vez do André Luiz. E aí André Luiz estava ouvindo, né? Ele já estava ali, como ele coloca, ele estava se sentindo já totalmente arrependido de ter marcado aquela audiência, e ele coloca assim: não seria melhor calar, aprendendo a esperar? Peraí, gente, só um minutinho. Deixa eu colocar mais uma pessoa para dentro. Isso. Aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? Quer dizer, ele já estava intimamente pensando, né, no trabalho, ele já enxerga trabalho na espiritualidade com mais abrangência do que ele via a profissão dele aqui na Terra. Então ele já começa a entender que trabalhar nas colônias espirituais é muito mais abrangente, porque você tem que olhar o homem integral, que é um ser biopsico sócio espiritual. No caso ali, não é um ser biológico, mas é um ser sócio, espírito e psicológico, né? Espiritual e psicológico. Então, ele já vê que ali as questões são um pouco mais profundas para ele poder tratar, e que existem muitas técnicas que ele não domina. Então, ele já começa a pensar mil coisas, e depois ele então chega a vez dele, e infelizmente ele vai ter que se pronunciar, não vai ter jeito, né? E aí ele coloca assim: ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Entretanto, a consciência me advertia. Olha só, porque a nossa consciência é sempre a nossa bússola. Se a gente fosse capaz de auscultar mais o nosso mundo interno, a gente não tomava tantas decisões precipitadamente. E aí, deixa eu só colocar mais uma pessoa para dentro. Vamos lá. E aí ele começa a pensar: não seria, né? Por que referir-se a serviço especializado? Que ele começa a sentir que todo trabalho é uma ocupação útil. Ele começa a entender isso. Então, todo trabalho vai engrandecer o ser. Então, ele começa a pensar: por que referir-se a serviço especializado? No caso dele, médico. Não seria repetir os erros humanos dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão os correspondentes, né, aos títulos nobilitários ou acadêmicos? Então ele começa a refletir, porque ele estava ouvindo toda aquela situação ali, e ele começa a pensar... Oi? Pode falar, Eduardo. Só uma pergunta. Sim. Essa senhora,
que não se adaptou Sim. ao trabalho, ela pode ficar sem trabalho, sem fazer nada? Não, eternamente não. Ela vai ter um período, que os mentores têm muita paciência com a gente, né? Ela vai ter um período lá de refazimento, lá naquele local onde ela está descansando, repousando, mas ela não pode repousar eternamente, porque o trabalho é lei de Deus e sem o trabalho a gente não progride. Então, se ela decididamente ela não decidir arregaçar as mangas e fazer alguma coisa em prol a ela mesma, para ela poder granjear méritos e ajudar os familiares e etc e tal, e se ajudar e ajudar os familiares, ela vai acabar sendo convocada a encarnar. É o que vai acontecer. Ela não pode ficar ad eterno negando o trabalho, como nós também aqui na Terra. A gente não Ótimo. pode passar uma existência inteira, Kardec até trabalha com essa questão no Livro dos Espíritos, a gente pode até ficar empurrando tarefas para depois, mas vai chegando uma hora que a nossa encarnação se torna inútil. Ao desencarnar, nós vamos ter como expiações o trabalho. Por quê? Porque a gente nunca se interessou em trabalhar. Então, não dá para ela ficar lá na colônia a vida inteira empurrando com a barriga, não. Vai chegar uma hora que ela vai ter que decidir. Ou faz alguma coisa e trabalha a aceitação e a abnegação, a resignação, ou ela vai ser convidada a reencarnar. Pode falar, Mirza. Não sei se eu respondi o Eduardo. Sim. O que eu acho interessante, né, depois daquela que nós conversávamos na semana passada sobre o motivo de ter colocado 2 pessoas para fazer a entrevista, né? Isso. Porque essas reflexões todas que André Luiz está fazendo agora, ele só as fez depois que ele ouviu aquele diálogo, né, de Clarencio com a irmã. Isso. Porque, e na realidade também, diferente de nós aqui, o irmão que vai o atender sabe o que ele está pensando, né? Claro que sabe. Ele vai até dizer uma coisa, mas ele estava pensando em outra. Mas é importante isso. Como a gente imagina, assim, né? Logo, semana passada, você perguntou, mas por que 2 pessoas, né? E a minha Oi? É que picou, Mirza, como é que é? Aí eu intimidade. peguei até as 2 pessoas, não é uma afronta à intimidade. É para evitar conversas muito longas e sem conteúdo, né? Isso. Evitar o excesso de vitimização, que a gente acaba caindo no chororô, na reclamação, né? Na falta de resignação. E para aproveitar também, é um processo para educar o outro. Porque vê quanto que André Luiz acabou refletindo. Ele ficou pensando assim, nossa, todo trabalho que foi oferecido para ela teria sido de grande valia e utilidade. Só que ela escolheu e acabou não pegando nada, largando tudo. E aí ele começa a fazer uma série de reflexões. Primeiro que ele já vê que ele não pode atuar lá na espiritualidade porque ele não tem conhecimento suficiente. Depois ele começa a ver que o trabalho tem uma abrangência muito maior. Então toda ocupação vai ser boa para ele, vai ser boa para aquele que ele está auxiliando. Então ele começa a fazer, como ele é muito inteligente, ele começa a fazer um monte de reflexões e aí ele... Mas enfim, já era, né? Porque ele já marcou a audiência, né? Por isso que a gente tem que refletir antes, não é depois, né? Já era, ele já tá... Oi. Esses pares que vão também não são ao acaso. Ah, provavelmente não, Márcia. Esses pares são bem, pessoal, vem fulano, manda ele vir em tal horário, que em tal horário fulana vai estar aqui. Com certeza é feita uma triagem, porque você vê que ele teve que marcar para falar com Clarencio. Então foi marcado com certeza um determinado dia, uma determinada hora. Está na cara que os pares que entram já tem ali uma contrapartida para fazer um e o outro começarem a pensar. Tá na cara, isso tudo tem um processo psicológico ali muito grande. Eles não dão ponto sem nó, né? Isso ali já está tudo muito bem engatilhado, né? A gente não saberia fazer essa triagem. Eu não saberia. Porque você teria que conhecer muito as pessoas, com muita profundidade, para você fazer essa triagem com sabedoria. Porque ali a função não é punitiva, a função é educacional. Então, assim... Opa, só um minutinho, gente, que eu acabei... Então, eles têm que saber muito, conhecer muito a ficha da pessoa, toda a bagagem dela, para eles poderem fazer a dupla direitinho. Quem é que nós vamos botar aqui hoje, né? Então, vamos lá.
E aí ele coloca assim, ele coloca assim que você não estaria repetindo erros do passado, né, de estar envolvido com as titulações, né, novamente, porque a gente precisa se desapegar, foi o que eu falei para vocês. A gente está numa determinada profissão, mas a gente não é aquela profissão. Tem gente que é a profissão 24 horas, ele não relaxa, ele chega em casa, se ele é médico, ele continua como médico, se ele é fisioterapeuta, ele continua como fisioterapeuta. Mas a gente é a gente tem que entender isso, né? Se a gente está no trabalho, a gente tem que exercer a função do trabalho. Se a gente está em casa, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é filho, sei lá o quê, a gente tem que exercer esses papéis. Porque esses papéis, eles são importantes para o nosso desenvolvimento espiritual e psicológico. Se a gente insiste em exercer o mesmo papel em todos os lugares, a gente vira aquele cavaleiro preso na armadura, que a gente não consegue, né, se desidentificar, e a gente é aquilo 24 horas. E aí a gente não exerce as nossas funções com todas as amplitudes que nós precisamos em todos os departamentos da nossa existência. E aí o André Luiz coloca ali assim, né, a solicitação dele. Ele fala assim, muito acanhadamente, quero crer, né? Tomei a liberdade, olha só, tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus mistérios, agora que a generosidade de nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. E é verdade, o importante é a gente ser útil, porque a utilidade, ela é muito boa, a gente trabalhar é muito bom, porque a gente trabalha a nossa autoestima. Lembra que eu falei para vocês? É no trabalho que a gente desenvolve o nosso potencial, que a gente passa a ser útil, que a gente passa a estar em contato mais estreito com outras pessoas, que a gente faz amizade, que a gente tem a oportunidade de trabalhar valores, como, por exemplo, a cooperação. Então, é no trabalho que a gente vai ganhando uma porção de coisas. Então, André Luiz se coloca dessa forma. Mas olha só, né? Ele coloca assim, peraí gente, deixa eu só ajeitar de novo a minha tela, que tem uma coisinha aqui que está sempre fora do lugar, peraí. E ele coloca assim, Clarence, olha só como é que ele conhece muito bem a alma humana. Já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na Terra. Então, na verdade, ele está contido, né? Ele não está transformado, ele está contido, ele pede qualquer trabalho, mas lá dentro o que ele quer mesmo? Ele quer que reconheça a titulação dele de médico e quer que dê a ele o trabalho de médico que era a titulação que ele exercia aqui na Terra. Então ele está contido. E Clarencio, ele vê isso de cara. E isso é muito importante para a gente aqui na Terra, pensar sobre isso. Porque nós vivemos dentro de um contexto aqui nessa dimensão terrestre em que há muita gente contida, mas pouca gente resolvida. Eu não sei se vocês já pararam para avaliar isso. E o Clarencio, ele foi ali, ele foi lá, marcou, ele pontuou certinho. Né? Ele foi direitinho. André Luiz, eu sei que você está me pedindo qualquer trabalho, mas olha só, eu sei mesmo que a tua intenção mesmo era que eu te reconhecesse e te desse as funções de médico. Como se, né, como se a gente só tivesse valor, ou aquilo que a gente ou aquilo que a gente vai fazer, ou a função que a gente vai exercer, que vai dar valor para a gente, mas não é. Qualquer função é nobre. E a função tem o valor da dedicação que nós dispensarmos para aquela função. Então, André Luiz, ele já leva logo uma chuveirada, um banho de água fria. Olha, André Luiz, olha só, entenda. Não é a função que dignifica o homem, mas é o homem que dignifica a função. Ele já começa a trocar, mostrar para o André Luiz a troca de valores. Né? Você vale por aquilo que você é e não por aquilo que você tem, porque aqui embaixo é muito assim, né? Aqui embaixo, nessa nossa dimensão, é muito assim. Eu falo aqui embaixo, mas pode ser do lado, por trás, não sei, né? Não tem aqui embaixo, né? Nessa dimensão é assim que funciona. A gente é muito valorizado pela titulação que possui e não pela pessoa que é. Porque se a gente pensa assim, o que é mais importante, o presidente da República ou o varredor de rua ou o lixeiro? Ora, gente, experimenta ficar uma semana
sem os coletores de lixo, sem os lixeiros, sem o pessoal da Condep aqui em Petrópolis, para você ver a loucura que vai ser a sua vida. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu não sei dizer quantos anos, mas eu peguei uma greve de lixeiros aqui em Petrópolis. Nós todos aqui tivemos essa oportunidade, né? Quem tem mais ou menos a minha idade, pelo menos, né? E eu me recordo que, gente, aquela Paulo Barbosa parecia uma caçamba de lixo. Era a sensação que eu tinha quando eu entrava na Paulo Barbosa. Por quê? Porque os lixeiros estavam em greve. E aí que eu falei assim, nossa, para quem não valorizava lixeiro agora, ainda deve estar pedindo pelo amor de Deus para ele voltar. Porque a Paulo Barbosa é aquela rua imensa, né? Imagina, aquilo ali tem um trânsito de pessoas, um fluxo imenso. Aquilo ali é sujo o dia inteiro. Não sei se vocês notam que ali tem gente limpando o dia inteiro. E o dia inteiro a Paulo Barbosa tem papel no chão. Não sei se vocês já pararam, para quem é de Petrópolis, né? Então, quem é mais importante? Não tem quem é mais importante. Todos nós somos importantes, nós fazemos parte de um ecossistema. Todos nós somos importantes. Se faltar um ali, vai haver um desequilíbrio nesse ecossistema. Então, não tem quem é mais importante. Se a gente perguntar assim para Deus, Deus, quem o Senhor prefere mais? A Enir ou a Mirza? Ele vai falar assim, as duas. Porque Deus não tem preferência. Então, não existe isso. Para Deus, isso não existe. Isso é coisa do humano que classifica as pessoas de acordo com a sua titulação. Nós temos essa forma feia de olhar para as pessoas. A gente não consegue olhar para a pessoa e ver o valor da pessoa. A gente logo quer saber a titulação para saber como é que a gente vai lidar com a pessoa. Então, somos nós que temos ainda mediocridade no nosso coração. Aqui no chat estão colocando assim, a Angélica. As pessoas não respeitam isso, a dignidade do ser humano. E é verdade. É isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para o ser humano, que é o que nós somos. Titulações, quando a gente morrer, a gente larga aí. O André Luiz é a prova cabal de tudo isso. Que quando a gente morre, a gente larga a titulação. Então, veja bem, você fica aferrado a uma titulação a vida inteira e quando você morre, você não vai ser reconhecido pela titulação, mas sim pelo bem que você fez e pela capacidade de amar que você tem. É isso que vai fazer o teu diferencial. Agora, se você tem pós-doutorado, isso, entendeu? Isso não vai fazer nenhuma diferença para você. Mas a capacidade de amar faz muita diferença. Então eu coloquei essa passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Mateus, em que Jesus fala assim, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adora, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então toda pessoa que verbaliza uma coisa, mas pensa e deseja outra, infelizmente, ela é uma pessoa hipócrita. Então, assim, é claro que eu estou assim, pegando pesado, mas para a gente refletir, porque muitas vezes a gente fala assim, a hipócrita é quem mente. E o que o André Luiz estava fazendo ali? Tentando, de uma certa forma, camuflar para Clarencio que qualquer atividade de trabalho servia. Mas, no fundo, o que ele queria? Ser médico em nosso lar. Né? Então, é para a gente ter assim, mais transparência com as nossas emoções. O que eu penso verdadeiramente? Me lembro que há talvez um mês, eu não sei assim, quantificar o tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim, que nós não somos o que as pessoas falam da gente, mas nós somos o que nós pensamos das pessoas. Aí quando essa pessoa me falou isso, eu falei assim, nossa mãe, o que eu penso das pessoas, né? Porque é isso que eu sou, é isso que eu sou. Então, a gente não é aquilo que as pessoas falam da gente. Nós somos aquilo que nós pensamos das pessoas. A gente precisa começar a trabalhar uma sinceridade interna. Se aquilo que eu verbalizo está de conformidade com as minhas emoções, ou se está distanciado daquilo que eu sinto verdadeiramente. Quantas coisas a gente fala racionalmente, mas emocionalmente a gente está contido, que a gente não está transformado. Né? Não significa que eu esteja dizendo para vocês que a gente deva ser grosseiros e deselegantes com as pessoas. Eu não estou dizendo isso. É melhor nessa hora conter, botar um cabresto. Mas pensar assim, olha, eu ainda estou precisando de cabresto, porque eu disse uma coisa, mas na verdade mesmo eu queria dizer era isso, aquilo outro. Seja sincero com você. Não diga, porque
palavra é igual pedra, depois de atirada ela não volta mais. Mas é preciso que a gente reflita o quanto que a gente já caminhou ou o quanto a gente ainda não consegue caminhar, porque isso é um passo muito importante para a gente. Isso é importante para a gente. A gente saber o quanto que a gente verdadeiramente está evoluído ou o quanto que a gente verdadeiramente está contido. Eu não sei se alguém abriu o microfone, eu escutei algo. Sim. Oi, Ana, pode falar. Mas, assim, o fato do André Luiz ter repensado a fala dele em relação ao que ele ia dizer, mostra um certo, sei lá, uma reflexão. Porque, por exemplo, aquela senhora, em nenhum momento ela voltou atrás. E o André Luiz, não, ele repensou, embora no fundo ele quisesse o que ele queria, né, que era voltar a ser médico, mas ele repensou. Isso não é válido? Muito, a tua reflexão está perfeita e foi muito boa você ter colocado isso. É muito válido, Ana, muito válido. Porque ela não está nem no gabarito realmente da reflexão. Ela está totalmente fora da realidade, totalmente com a consciência dela adormecida. André Luiz já começa a mostrar um despertamento. Ele começa a ter essa capacidade. Tanto ele tem essa capacidade que o Clarencio ele valoriza, ele vai valorizar isso no diálogo. Ele fala verbalmente para o André Luiz que sabe o que ele está sentindo. Por quê? O Clarencio só poderia verbalmente externar isso mediante uma pessoa que já guarda algum tipo de maturidade. Senão ele não teria ido tão longe como a gente vai ver nesse diálogo daqui para frente. Ele não teria ido. Que com aquela senhora ele não foi tão longe. Ele só disse que ela reclamou e parou por aí. Agora a gente vê que o André Luiz há um aprofundamento do diálogo em relação a isso. Por quê? Porque André Luiz está emocionalmente e espiritualmente mais desperto. Então André Luiz pode e aguenta um papo com maior profundidade, a respeito até dele mesmo. Ele aguenta. Por isso que Clarencio vai mais fundo. Tanto é que mais para frente você vai ver que ele diz: eu não tenho palavras só duras para te dizer, eu também tenho coisas boas, né? Ele mostra que ele sabe quem é o André Luiz, mas lá no final ele mostra que ele sabe tanto quem é o André Luiz, que ele mostra para o André Luiz que ele vê grande potencial dentro do André Luiz. Então isso é muito legal, né? Foi um papo muito profundo e foi muito válido, ao meu ver. Ao meu ver, por exemplo, se fosse comigo, eu ia gostar, ia doer muito o Clarencio me falar isso, mas eu prefiro essa sinceridade, eu tenho essa personalidade, eu prefiro que você chegue para mim e fale na minha cara: eu não gosto de você por causa disso, 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 do que fica naquela adulação, né? Naquela coisa. Algumas pessoas aqui que já frequentam a minha aula há mais tempo, vão lembrar, quem já está comigo aqui há mais tempo, que uma vez em minha aula presencial, uma pessoa virou, falou assim, declaradamente, em aula, e não tinha poucas pessoas, falou assim: olha, Eni, a primeira vez que eu te conheci, ô pessoa antipática, tua voz me irritava. Aí todo mundo fez assim, olhando para mim, e eu tô ouvindo ela com naturalidade. Ela falou, a Márcia deve estar lembrando até de quem é, a Leida também. E a pessoa falou: nossa, eu não podia escutar tua voz, que tu me irritava, tu me irritava. Aí eu fiquei escutando, eu virei e falei assim: bom, eu espero que eu possa fazer alguma coisa, eu falei assim para a pessoa, que eu possa ajudar a reverter esse processo. Não, Eni, hoje eu gosto muito de você, mas no início você me irritava, você era de uma antipatia infinita. A pessoa foi sincera, né? E todo mundo ficou: nossa, Eni, como é que você ouviu isso? Eu falei: ela tem direito de não gostar de mim, não tem? Ela tem todo o direito do mundo de não gostar de mim. Nós gostamos de todo mundo, vamos ser sinceros. Eu não gosto de todo mundo, há pessoas que eu tenho dificuldade. Então, a gente tem que ser sincero com a gente. Ela foi sincera verbalmente, publicamente, dizer que um determinado momento da minha vida ela me detestava, ela me achava uma pessoa arrogante, antipática, insuportável. Mas que o tempo, ela depois foi para a minha aula e conseguiu administrar isso. A minha primeira preocupação foi: eu posso te ajudar a trabalhar isso, que talvez há coisas que a gente possa fazer, não para agradar o outro, mas também para ser uma pessoa melhor, né? Não que eu tinha a intenção de agradá-la, não é isso, mas a intenção de melhorar a minha personalidade. Foi muito nobre da parte dela ter dito isso. Eu não fiquei zangado, continuo gostando da pessoa até hoje. Achei nobreza de caráter. Para mim foi nobreza de caráter. Ela foi sincera. Melhor assim do que ficar me adulando e não me ajudando a chegar em lugar nenhum. Oi, Eni. Oi. Inclusive, essa semana, eu estou fazendo o curso Livro dos Médios com a Débora e a Delma. Ah, muito bom.
Eu perguntei a Delma exatamente sobre isso, porque eu tenho pessoas que eu não simpatizo. Uhum. Não simpatia, eu não consigo. E olha que eu procuro, porque eu tive um professor que disse para mim assim: quando você empatizar com uma pessoa, procura conversar com essa pessoa, que às vezes essa impressão muda. E realmente acontece. Uhum. Tem pessoas que não adianta. Vamos dizer assim, tem pessoas que fazem as lives que eu não consigo assistir a live. Não me fala o coração. O que ela diz não me fala o coração. Entendeu? E a pessoa, você vê, quando você faz uma live, e sem querer puxar o saco, eu adoro. Porque a maneira como você fala, entendeu? Eu acho assim, muito direta, muito explicativa. Outra pessoa que eu adoro é aquela a Net Magalhães, né? Esqueci o nome dela agora, é a Net. Anete Guimarães, a filha do Geraldo Guimarães e da Ana Guimarães. Porque ela é muito técnica, ela fala as coisas e comprova, entendeu? Então, mas tem pessoas que eu não consigo simpatizar. E deram me criticar por causa disso. Não é porque você não gosta, porque às vezes eu não gosto da falando de tal. Mas eu não gosto, não é que eu tenho raiva, não. Simplesmente eu não simpatizo. Então, Aí eu pergunto, pode Delma, falar, pode falar. perguntei a Delma, Delma, tem alguma coisa espírita nesse meio? Assim, não, isso aí é normal. Uhum. Ninguém, todos nós temos antipatias. Sim, Sempre é isso mesmo. espírita. Então você falando isso agora, porque eu sou muito direto nas coisas. Eu às vezes sou até grosso. Entendeu? E eu tenho me dominado, procurado me dominar nisso, exatamente para não ser. Posso ser mais duro, mas não ser grosso, como normalmente eu era, entendeu? Eduardo, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e outra ruim. A boa, que é natural, porque na qualidade de espíritos imperfeitos, a gente ainda está envolvido com simpatias e antipatias. E quando a gente chegar a uma categoria mais alta de espíritos, né, os bons, os puros, a gente não vai mais sentir antipatia por ninguém. Agora, a má notícia é que a gente tem que tentar domar isso de alguma maneira. Essa é a má notícia, né? Mas eu te dei a boa. A boa é que a gente vai alcançando uma evolução e um dia ninguém mais vai ser antipático a nós, né? Isso está lá no Livro dos Espíritos, quando fala de simpatias e antipatias. É só vocês procurarem lá que tem isso lá. Vamos lá. Reflexões de Clarencio. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. É verdade, às vezes nos são conferidas determinadas profissões aqui na Terra, seja em que área for, né? E a gente não consegue exercê-la com toda a dedicação que aquela profissão merece ser exercida, porque toda profissão merece ser muito bem exercida, né? Ele fala assim, você foi médico na Terra, cercado de todas as facilidades. Então, quer dizer, André Luiz, ele não teve dificuldades para ser médico. Quantas pessoas têm que ralar muito para conseguir terminar a sua faculdade, fazer a sua faculdade? E ele coloca assim, nunca soube o preço de um livro, porque seus pais, generosos, lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreiras para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Deus o conduziu. O que nos leva a essa reflexão? A gente, às vezes, quando está aqui na Terra, que a gente recebe algumas facilidades em alguma área ou na profissão, ou seja, em que área for da nossa vida, em que âmbito for, a gente fica achando que a gente está com aquilo ali porque a gente tem méritos. Muitas vezes não. Muitas vezes a gente está ali com aquela facilidade porque a gente tem compromissos com aqueles que estão ao nosso redor. Então a gente está gozando aquelas facilidades para que a gente possa movimentar tudo isso e ajudar o próximo. Mas muitas vezes o que a gente faz na nossa vã vaidade? A gente acha que por a gente estar numa vida farta e próspera em algum sentido, que nos foi concedido aquilo para que a gente pudesse gozar à vontade, sem pensar em nada além. E não é isso, não é essa a questão.
né? O André Luiz foi dado toda essa facilidade para ele, mas ao invés dele aproveitar e investir isso em ajuda para o outro, o que ele fez? Ele acabou utilizando mal as facilidades que ele teve e acabou morrendo prematuramente, terminando com a sua reencarnação antes do tempo. Então, mostra o quê? O quanto que a gente é imaturo, né? O quanto que a gente não tem noção, né? Então, colocando assim no chat, eu vou ler as duas questões. Primeiro foi o Luiz Davi. Enir, ouvindo o seu relato, isso me fez pensar que somos movidos pela afinidade. E com o tempo, isso realmente pode melhorar, é normal na convivência humana, é verdade. Mas eu sempre me lembro que no mundo espiritual não poderemos esconder esses sentimentos, esses pensamentos. É verdade, lá não vai dar pra gente fazer de conta que a gente está achando fulano tão simpático e sorrindo, né? Porque lá isso não funciona. Mas deixa eu ver aqui, até onde eu sei e bem transparente, até onde eu sei, é bem transparente do outro lado, sim. Nós não conseguiremos esconder quem realmente somos. Uma pergunta, em nosso lar, essa transparência é assim também? É. Principalmente para aqueles que têm a sacação como um Clarencio. A transparência é basicamente total. Tanto é que Clarencio, ele adentra no mundo interno de André Luiz e consegue, ao escutar os pensamentos, que o André Luiz não verbalizou, mas sentiu e pensou, né? A Angélica fala assim, perfeita essa colocação, dá até medo da facilidade, exatamente. Tudo que a gente tem, a gente deve, né? Então a gente precisa entender isso. Nós somos depositários e não proprietários das coisas. Isso está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. As coisas que nos são conferidas aqui na Terra são para nós evoluirmos. Então nós não somos proprietários. Nós somos proprietários desse corpo? Não. Nós somos depositários. Nós estamos usando esse corpo para vivenciar uma experiência e evoluirmos intelectualmente e espiritualmente. Mas nós vamos ter que prestar contas desse corpo. Se eu tenho que prestar conta, ele não me pertence. Aí foi, né? Nós lemos tudo? Sim. E aí ele coloca assim, impulso muito nobre, diz Clarencio, sem austeridade. É aí que Clarencio, depois de dar a verdade nua e crua para ele vai agora mostrar que ele também sabe olhar para as qualidades que cada um carrega dentro de si. Ele fala assim, contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. É verdade. O título, para nós, é simplesmente uma ficha, e é verdade. Mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates, é verdade, porque às vezes algumas titulações nos colocam em posição de destaque na sociedade. E se a gente não tiver a nossa vaidade bem trabalhada, ou pelo menos equilibrada, a gente simplesmente, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, a gente pode colocar a nossa encarnação a perder. E aí ele continua, com essa ficha o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro dos seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico. Oi, pode falar. Eu não entendi essa frase. Qual? Desse tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Eu acho que são eu entendi assim, esse excluir das convenções dos setores quais se desdobrem, eu vejo assim, são independente das tarefas que você vai exercer dentro das funções que você está. Médico, então você vai exercer, sei lá, as funções, seja onde for, não importa, você de qualquer forma, se você age no hospital, se você age na clínica, se você age onde for como médico, você, de qualquer forma, você está respondendo por aquilo ali. Eu entendi dessa forma, entendeu? Que ele... Pode ter excluído?
Mas eu não vejo esse excluído como aquele de exclusão, entendeu? Mas no sentido de independente. Eu não entendi esse excluído de exclusão, de tirar fora, entendeu? Mas eu entendi esse excluído como um fator independente de onde você vai atuar. Eu vi dessa forma. Eu não sei se alguém aí poderia me dar uma outra interpretação. Alguém poderia? Fala, Mirza. Não? Eu vi dessa forma, tá? O meu questionamento o meu é de outra. Quando nós começamos aqui, ó, o título para nós é simplesmente uma ficha. Sim. Mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Quando você leu isso, eu não sou petropolitana, né? Eu sou carioca. Então, para mim, foi uma surpresa e foi difícil me acostumar com os petropolitanos aqui, porque aqui quando vocês se apresentam, pelo menos eu quando cheguei em Petrópolis, era assim, muito prazer, o meu nome é Mirza. Aí a pessoa fica esperando você dizer o sobrenome, né? Aí eu ficava, como assim? Mas eu sou a Mirza, não tem sobrenome. Porque aqui em Petrópolis as pessoas têm sobrenome. E eu acho que Oi, Mirza, ficou picotada. Também tem essa questão, eu lerei perfeitamente disso, com essa questão de abrir portas, porque aqui a gente vê, família tal, família, e essa família eu não conheço. Aí depois eu fui me acostumando, mas assim, para mim foi muito difícil, porque para mim, quando eu me apresentava no Rio de Janeiro, Mirza, tudo bem? Eu sou Mirza só, mais nada. Mas aqui não, aqui era fulana do sobrenome tal, Beltrana, tanto é que os meus filhos, eles são chamados pelo sobrenome. Eu achava isso hilário, porque no Rio de Janeiro não tem isso, né? Foi só essa colocação. Ô, Mirza, é porque a gente está na cidade imperial, mas é também, tá? Eu estou rindo, mas é também. É também por uma questão de colonizador. Como a cidade é uma cidade que foi colonizada, né? A cidade do Império, colonizada. Então, assim, e aí era todo mundo muito família. Então, quer saber assim, será que você faz parte desse agrupamento da família ou você está chegando? Porque se você está chegando aqui em Petrópolis, você deve ter sentido isso, até você poder entrar na família petropolitana, as pessoas te avaliam muito, né? É meio casta, né? Por isso que eu estou brincando, cidade imperial, mas eu estou brincando, mas tem um sentido essa brincadeira, né? Então aqui eles valorizam muito, mas valoriza muito a questão do sobrenome, né? Eu sou Eni Sattler, olha só, é fogo, né? Isso, mas no fundo eu também sou só Eni. Bem difícil, bem difícil. Eu imagino que sim. Que aqui é uma cidade conservadora. Rio de Janeiro não é conservador, mas aqui é conservador, né? Até você poder entrar na patota, eles vão te avaliar muito se você vai entrar ou não. É um fato isso. Petrópolis tem isso. Tá? Abre portas, né? Dependendo do sobrenome, abre portas. É lamentável, pois é lamentável. Eu sou daqui, mas eu não sou a favor disso, entendam isso. Porque eu sou a favor de uma coletividade de pessoas. Eu vejo muito por isso. Avalie essa pessoa por quem ela é, e não pelo sobrenome dela ou a titulação dela. Mas eu estou te entendendo. Fala, Valéria, você abriu o microfone, você quer falar? Por causa da ancestralidade também, a gente tem aquela coisa de gostar da família. Eu adoro minha família. Eu sou da família Masi. Então, pois é. Eu falo, meu nome é Valéria Massi, meu nome não é só Valéria. Porque... Eu vim de colonizador, não era colonizador, mas era um trabalhador italiano que veio imigrado, né? E constituiu a família aqui, fez uma família enorme. E isso tem um lado positivo que a Valéria agora me fez refletir, é que nós somos conhecidos muito como família. E esse sentimento de família, ele se perdeu muito nessa sociedade moderna, que foi intitulado por Zygmunt Bauman como sociedade líquida, né? A família foi diluída, porque ela vinha de uma sociedade sólida, de princípios rígidos, né? Isso foi bom? Não. Como também não era bom antes, mas também não é bom agora. Porque a gente saiu de uma solidez e caiu no líquido. O bom, lembra que eu falo para vocês? É aquilo que é do meio. Nada é bom. Que antes era uma coisa engessada, a gente não tinha espaço para se desenvolver.
E agora é tão líquido que perdeu os valores. Não sei se vocês entendem. Valores morais, acabou. Por quê? As coisas têm o valor da onde você coloca. Se eu colocar aqui tem esse valor, se eu colocar ali tem valor. Isso fez com que a nossa sociedade perdesse a noção de valor, de moralidade. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, né? Se eu tiver, vocês me mandam voltar a fita do DVD. Eu sou do tempo do DVD, de voltar a fita, né? Rebobinar. Porque isso é um fator, né? Isso está ruim para a gente hoje, porque essa noção de família boa, porque faz com que a gente, de alguma forma, trabalhe o sentido da coletividade. E quando a gente passa a ser muito a individualidade só, eu não digo que precisa estar sempre atrelado, mas eu quero dizer, quando a gente esquece desse sentimento de família, a sociedade se perde num grande buraco. E aí os valores vão juntos. A gente fala que hoje a sociedade está vivendo um período de inversão. Mas quem entende inversão é quem nasceu até no máximo a década de 70. Depois não sabe mais o que é isso. Tem dificuldade para saber. Porque não conheceu a sociedade sólida. Não foi educada pela sociedade sólida e rígida. Então não conhece os dois lados, não sabe o que é inversão. Essa garotada, eles estão vivendo um período que eles não sabem o que nós sabemos. Vocês acham que eles sabem, mas eles não sabem. Fora aqueles que foram educados dentro de família mesmo, com um sentimento muito familiar, esse ainda conseguiu sobreviver a alguma coisa, os outros não. Então a gente está falando que os jovens estão sem valores, mas eles estão sem valores porque eles não conhecem os dois lados da moeda. Eu só sei que um valor está invertido porque eu conheço duas coisas. Se eu conhecer só uma, como é que eu vou saber que tem coisa invertida? Para mim não está invertido, para mim está tudo certo. Eu não sei se eu... Oi? Mas eu sou aqui desde 87, eu também sou carioca. Carioca sabe como é que é, né? Você entra num bar, entra num local, conversa 5 minutos com o pessoal, parece que você já conhece a pessoa já há anos, né? Carioca, todo mundo, papo, é bem acolhedor. Mas aqui acontece que não é só questão do nome, é questão do sobrenome, é questão do sobrenome estrangeiro. Eu, por exemplo, sou Costa Freitas. Eu uso o rigor da minha mãe, porque minha mãe, a minha avó materna, ela é francesa. Uhum. Eu passei a usar o sobrenome dela, entendeu? Mas eu não tenho sobrenome. Então, se você tem um sobrenome português, não vale nada, porque o meu é português. Não é assim não, hein? Conheço portugueses, poxa, muita gente boa. Não, mas porque aqui não dá valor. Eu não tenho preconceito. Ao inglês, ao espanhol, acho que tem espanhol também não dá muito valor não, ao italiano, mas botou o português no meio, já era. É preconceito, né? E eu gosto daqui agora, hoje em dia eu gosto, porque hoje em dia mudou muito, porque quando eu entrava no local que eu começava a conversar com o pessoal me olhava assim, levantava o nariz assim, começava a me olhar, aí eu descobri uma coisa, que se você entrar, naquela época, se você entrar num local de nariz em pé, você era respeitado. É só não dizer o sobrenome. Deixa eu explorar mais um pouquinho aqui o chat. Tô indo para o chat agora. A Ana Cristina colocou assim: trabalhar nossa vaidade sempre foi para mim um desafio em minha profissão, secretária executiva. Mas a vaidade, Ana, é um problema de todos nós, viu? Isso não é um problema exatamente das secretárias executivas, se bem que são, como o próprio nome diz, secretárias executivas, né? Sempre trabalhei com executivos de alto escalão, onde o título era a chave para abrir muitas portas. É verdade. A gente sabe que isso existe na sociedade, né? Mas é importante a gente estar dentro da profissão e entender que acima de secretária executiva, você é uma pessoa que tem valor, que chama Ana Cristina, e ponto final, acabou, né? Mas isso é o problema de todos nós. Isso não é o teu problema, é o problema de todos nós. Que às vezes a pessoa tem até uma função que para a sociedade é muito menor do que uma secretária executiva e às vezes é todo inflado. Então é isso que a gente precisa entender. Estejamos aonde estivermos, mas que possamos trazer dentro de nós o sentimento de que nós somos seres humanos e que nós somos todos iguais.
mas esse sentimento seu é o sentimento de todos nós. A Miriam coloca assim: eu também não sou daqui, ainda sinto muita dificuldade de relacionamento. Eu sei, isso aqui é uma cidade de castas. Eu concordo com vocês plenamente. Eu sou nascida aqui e sei que isso funciona dessa forma, né? Aí a Andresa colocou assim: o valor precisa ser ensinado, não nascemos com valores. Em parte, né? Nós nascemos com valores sim, nós trazemos tendências positivas e negativas. Eu só acho que vai ter que entrar no âmbito da educação, que eu acho que essa noite eu não vou conseguir falar com vocês sobre as questões do trabalho como educação, que Kardec falou. Mas não tem problema que a gente pode seguir esse capítulo na próxima aula, que eu trouxe Kardec e Fridtjof Capra para a gente no final. Mas eu tenho que fazer toda essa introdução para a gente poder chegar até lá, tá? Mas eu vejo dessa forma. E a geração atual, que foi criada com a expectativa de ele vai ter tudo que eu não tive, ele não vai passar pelo que eu passei, muitos receberam tudo, mas não receberam o ensinamento de valores, é verdade. Por quê? Porque a gente veio de uma educação muito rígida e que tinha uma vida difícil. Então a gente começou a ter os filhos da gente, achou que melhor era dar tudo para eles. Mas a gente esqueceu de ensinar para eles o valor de adquirir as coisas. Isso eu concordo. Isso eu concordo, né? A vida precisa ser um pouco dura para que as pessoas entendam que as coisas têm um valor e que precisamos ter valor verdadeiramente para adquirir as coisas. Porque imagina, muito dinheiro em mãos imaturas, né? Muitas facilidades para quem não tem maturidade emocional e espiritual é uma desgraça, né? A Angélica colocou assim: eu também sou carioca, estou há 21 anos aqui, mas venci essas barreiras e fiz ótimos amigos. E nem quis voltar mais, mas no fundo somos todos da mesma família, pois temos consciência da reencarnação. É verdade isso, né? Aqui em Petrópolis tem o seguinte: depois que você consegue entrar nessa família chamada Petrópolis, ninguém mais deixa você sair de lá, não. Isso é um fato. O problema é conseguir entrar. Mas depois que entra, fica. Não sou Alessandra, estou Alessandra, é verdade. Eu também não sou Enir, eu estou Enir. Porque a gente já teve muitas vidas, né? Enir é só uma personalidade. Mas eu sou uma individualidade e não uma personalidade, né? Vamos lá, vamos ver o que dá tempo ainda. Eu não sei onde que eu parei. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente a servir ao Senhor. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres. Que foi aí que a dúvida da Márcia, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem, né? Eu vejo que excluída não é exclusão, né? Mas de forma que todos, né? Porque você vai ter que responder por todos os seus âmbitos de trabalho, né? Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas só templo, ele chama de templo, não é profissão, é templo. Mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorize a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para outro, um médico de espíritos, né, em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico, né? E ele coloca: vaidade lhe roubou a chave do cárcere. Olha só, né? Pesado. Mas ele mostra isso tudo para fazer com que André Luiz ele adentre mais no seu mundo interno, que ele possa vasculhar e trabalhar. Por quê? Porque Clarencio vê que ele tem possibilidade. E aí ele coloca assim, o André Luiz: submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu: meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. É aí que o Clarencio, ele acaba de mostrar para ele: olha só, eu não tenho só verdades duras para te dizer a respeito de você mesmo. Eu tenho muito mais do que isso para te ofertar. Mas é importante que você entenda esses pontos da sua personalidade. Por quê? Porque você agora, mas como se ele estivesse dizendo isso, você agora tem competência para trabalhar isso. Então trabalha, se desvencilha disso e segue, porque você tem potencial para oferecer ao mundo muito mais. E aí ele mostra que André Luiz está submetido a uma intercessão da mãe dele. Minha mãe? Perguntei inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro.
sua mãe e outros amigos no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Essa frase aqui, essa colocação, fiz questão de colocar textualmente aí no nosso slide para lembrar uma coisa, gente, todos nós somos amados, temos famílias espirituais de outras vidas, todos nós temos um alguém na nossa família espiritual que deslanchou, evoluiu, foi toda a vida. E a gente é retardatário. Então todo mundo, sem nenhuma exceção, tem certeza que tem um ente querido no mundo espiritual que guarda uma evolução muito significativa. Porque nós somos assim, uns andam mais rápido, outros andam menos rápido. Então entendam, isso não é um privilégio de André Luiz. Nós temos amigos na espiritualidade, nós temos nossa família espiritual e muitos, às vezes, estão muito mais evoluídos do que nós e que vão trabalhar por nós, porque se interessam, né? Bom, eu não sei se vai dar tempo, porque nós temos alguns minutos, mas se não der, eu já quero iniciar vocês para falar sobre a questão do trabalho. Esses 2 últimos capítulos enfocou a questão do trabalho. Então eu trouxe agora, nesse slide aí, uns trechos da nota da questão 685, que faz parte da 3ª parte do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre o trabalho. E aí Allan Kardec, na nota, ele coloca assim: não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. Né? Porque é dever, trabalhar é dever. Entenda bem, isso que eu falei com vocês, faz parte das leis de Deus. Não dá para ficar na inatividade durante um longo período. Não, porque você está simplesmente desrespeitando, né, uma lei da natureza, que é a lei do trabalho. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. E é verdade. Por quê? Olha só, isso já é nota de Kardec. Porque muitas vezes a gente precisa trabalhar, a gente precisa da ocupação para poder suprir as nossas necessidades fisiológicas, mas não tem trabalho. E é o que a gente está vivendo, principalmente hoje na pandemia. Quantos estão desempregados? Então, os que estão desempregados não precisam comer? Não precisam morar? Não precisam se vestir? Não tem que cuidar da sua saúde? Como não? Como não? Né? Então, olha só, colocações do Kardec, isso sempre foi assim. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo, que é o que o que está acontecendo declaradamente agora, porque isso sempre aconteceu. Né? O flagelo, né, que ele coloca assim, qual a miséria? A miséria sempre existiu no planeta Terra e existe na atualidade no nosso planeta Terra. Mas por quê? É isso que a gente tem que perguntar. Porque pobreza é uma coisa, miséria é fruto do egoísmo humano, é isso que eu quero que vocês reflitam. As desigualdades são naturais, é natural existir desigualdade, porque existem diversos patamares evolutivos. Então, por existir essa comunidade terrestre de uma forma tão heterogênea, é claro que vai haver, né, diferenças nas posições sociais. Então é natural que tenha o rico, é natural aqui que tenha o pobre. Por quê? Porque é assim. Aqui nós temos os espíritos imperfeitos, temos bons espíritos, temos diversas categorias de desenvolvimento espiritual e de desenvolvimento intelectual. Mas a miséria não. A miséria não está inserida nisso. A miséria é fruto nosso, fruto do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Então, não é um problema tão somente político. A miséria não. É também um problema político, porque é também a miséria um problema social. Então é um problema nosso? É. A miséria é um problema nosso. Então não adianta a gente querer dizer que toda a miséria que tem no planeta Terra é fruto da má administração pública, porque não é. Não é. Não adianta a gente empurrar isso para os políticos. É bem verdade que eles têm uma fatia bem significativa desse bolo, desse problema. Por quê? Porque a eles foram entregues grandes responsabilidades e o que eles fizeram? Ao invés de mobilizar essa riqueza de forma honesta dentro de uma sociedade, eles fizeram isso de forma individualista. Isso é fato. Mas cabe a nós, numa proporção menor,
nós também movimentamos dinheiro, nós também movimentamos riquezas. E o que nós estamos fazendo dos talentos que nos foram conferidos? Nós estamos verdadeiramente multiplicando ou enterrando? Isso eu não posso responder por vocês, eu só posso responder por mim. Isso cabe a nós avaliarmos. Mesmo porque a gente já sabe que a miséria não é fruto de Deus, é fruto do humano. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Quer dizer, isso já na época de Kardec, em 1857, já havia essa preocupação. Boa noite, Eli. Boa noite, até semana que vem, Eduardo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. É verdade. Existe essa intermitência, existe essa desigualdade, mas nem por isso as pessoas que estão nessa oscilação, elas deixam de ter que viver. Não, continua. Ela pode agora estar num patamar lá embaixo de desemprego, mas ela continua tendo necessidades biológicas, não continua? Continua, tendo fome, sede, frio, necessidade de abrigo. Não importa. Isso continua, né? Então, olha a preocupação de Kardec. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Então, olha só, Kardec agora começa a movimentar a solução. Ele mostra que existe o problema social. Mas ele diz assim, há um elemento que se não costuma fazer parte da balança. Então, existe um elemento que não foi colocado dentro da ciência da economia para tentar resolver esse desequilíbrio. E é por isso que existe a miséria. Não sei se vocês estão vendo que ele está construindo um pensamento ali. Dá para perceber, né? Que ele está fazendo a construção de um pensamento. Aí ele coloca assim, esse elemento é a educação. Uau! Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Opa, e muda tudo. Olha só, Kardec descobriu que existe a falta de um elemento e por isso existe essa discrepância. Esse elemento chama-se educação, mas não é educação intelectual, é educação moral. E aí eu pergunto a vocês, será que nós estamos preocupados em oferecer isso aos nossos rebentos? Eu já vi em mesa de família, não estou falando da família dos outros, estou falando da minha. Uma vez uma pessoa, um elemento da minha família falou assim, eu quero ser, quando crescer, professora. Aí os manifestantes familiares, professora, você vai morrer de fome, escolhe outra profissão. E aí eu falo para vocês, levou-se em consideração o elemento moral ou o fator de interesse econômico material? Aí amanhã a gente reclama que nós temos profissionais na sociedade medíocres, fazendo seu trabalho mediocremente. Como? Não se levou em consideração o fator moral, se levou em consideração o quê? O valor monetário. Então, o que você está esperando do futuro? Nada. Não há nada para esperar do futuro. Né? Você deveria falar assim, olha, profissão nobre, mas você está disposto a renunciar e abnegar? Porque aqui no Brasil, por exemplo, ninguém valoriza o professor. Muito boa a sua iniciativa, tem total apoio meu, mas você tem que avaliar se emocionalmente você tem capacidade de exercer a profissão e receber o que vai receber um professor na sociedade. E não desanimar o rebento. Né? Ele vai ganhar menos? Vai. Menos do que muitas profissões. E é do professor que nós dependemos para ter todas as profissões. Mas, no entanto, é assim que funciona no Brasil. Sem professor, sem médico, sem engenheiro, sem advogado, sem nada. No entanto, o camarada não é respeitado. Mas, enquanto a nossa educação for assim, olha, escolha o seu vestibular pela profissão que vai ser mais rentável para você, eu pergunto, o que você está incentivando no seu rebento? Né? Eis a pergunta. Porque as profissões e as escolhas da nossa vida deveriam ser permeadas pelos valores morais, só que a gente colocou isso em plano secundário. E aí, o que a gente está reclamando da nossa sociedade? Não há o que reclamar. Foi? Eu vou parar, congelar aqui, porque eu tenho mais slides para vocês e eu vou levar a problemática do Kardec, eu vou até passar aqui rápido, eu vou levar a problemática do Kardec
para o pensamento do Fritjof Capra, que ele já falava isso lá na década de 70, 80, 90, sobre as questões dos valores, na mobilização das respostas, né? Da gente conseguir sair dessa loucura que a gente está vivendo aqui na sociedade. Então, eu só peço a vocês para na próxima aula nós vamos prosseguir dentro desse mesmo assunto. Eu vou falar ainda de trabalho, só que eu vou levar de Kardec até os cientistas, tá? Da atualidade, para a gente mostrar para vocês que Kardec já estava dentro. Ele foi vanguardista, porque posteriormente os cientistas da atualidade, que são chamados teóricos sistêmicos, eles já vão enfatizar a importância dos valores dentro da sociedade, ok? Vamos deixar isso para a próxima aula, tá? Eu vim construindo os pensamentos na intenção de depois abrir e isso trazer para a atualidade, ok? Então, na próxima aula a gente vai prosseguir por aí, tá bom? Se der tempo, a gente ingressa para o próximo. Alguém gostaria de fazer a prece final? Não vou obrigar ninguém, faz quem quiser fazer. Alguém? Vai, Márcia, salva as 3 trilhões de almas do purgatório. Vamos lá. Gente, vamos agora mentalizar aquelas pessoas que a gente sabe que estão vivendo momentos de dificuldade, das mais variadas. Nós estamos dentro de uma pandemia. A gente não pode agora correr o risco de valorizar só quem está com Covid. Tem gente depressiva, é tão problemático e digno de ajuda como qualquer outra patologia. Tem gente morrendo das várias doenças que sempre se morreu, né? Então a gente não pode esquecer desse fator, ok? Então vamos orar por todos, não só por aqueles que estão passando pela problemática em si do Covid, tá? Vamos lá, gente. Por favor, Márcia. Jesus, o nosso mestre querido, o nosso amigo de todas as horas, aos nossos mentores, agradecemos por esta tarde e noite, agradecemos pela vida que temos, agradecemos pela saúde, por podermos refletir, pelas escolhas que fazemos. Agradecemos por tudo. Te pedimos que essa prece se una a tantas outras, em prol daqueles que estão passando por momentos de sofrimento, dos mais variados tipos. Sofrimento moral, sofrimento material. Aquelas pessoas que não estão encontrando uma luz para seguir em frente. Aquelas que buscaram no suicídio como remédio para suas dores e que sabemos não encontraram. Que a nossa prece também envolva esse planeta com a tua luz, com amor, com boas vibrações. E não esquecemos que nesses momentos também temos que ver a natureza, que sofre grandemente por nossos erros. Que possamos refletir também por conta disso. Que teu amor envolva nós todos, hoje e sempre. E que assim seja. Graças sempre a ti, Senhor. Que assim seja. Obrigada a todos, uma excelente semana para todo mundo, de paz e luz. Até a próxima, gente. Beijos grandes. Obrigada, Enir. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite.